a von Franz coloca isso como a imagem arquetípica dos gêmeos, como o ponto de partida, o germe, para todos os complexos, todos os arquétipos. Ela fala que eles vão representar a ideia da totalidade não consciente. Justamente por quê? Porque eles são simétricos, mas diferentes entre si. E para eles, qual vai ser o grande desafio? Superar justamente essa similaridade. Encontrar uma assimetria para poder definir uma individualidade dentro dessa relação, que é uma relação tão simétrica. Eles personificam, então, essas antinomias, né? O ser ou não ser que nos habita, e a imagem é sempre muito perturbadora e sempre foi muito perturbadora em todas as culturas. Os gêmeos, eles não nascem de uma forma... A vizinhança sabe quando nascem gêmeos. É um aspecto que destaca aquela família e é óbvio que isso é absorvido dentro de cada estrutura, dentro de cada cultura de uma forma. Em várias culturas, por exemplo, um deles era sacrificado. E às vezes a mãe também. A mãe também era sacrificada. Por quê? Porque se tinha ali uma ideia de que existia um que era bom e um que era mau. Um que era da terra e outro que era divino. Um que é... Sabe assim? Pois é. Não sei, acho que cada cultura escolhe, mas não tem aquela história de que o primogênito herda tudo, talvez ele ganhasse alguma coisa nessa história também. A história do sacrifício da mãe é uma curiosidade interessante, porque o humano gera de 1 a 1. Gera 1 por 1. Então aquela que gera mais de 1, ela se assemelha a um animal. Ou ela pode ter uma relação demoníaca, e aí por isso ela deveria ser sacrificada. De qualquer forma, sendo eles univitelinos, né, assim, similares ou não, eles vão trazer consigo uma condição especial, particular de desenvolvimento. Não dá para a gente pensar que eles vão atravessar a inserção na vida como outros que não trazem consigo essa condição. Até porque a sociedade não deixa, o contexto não deixa, a própria família não deixa. E é interessante porque o traço que promove a gemelaridade, ela é um traço genético comum. Quando você tem uma família com um par de gêmeos, todo mundo que tem aquele mesmo... que vem daquela mesma linhagem, também pode gerar gêmeos, né? Acaba sendo uma sucessão genética. Essa particularidade deles estarem sempre ocupando um papel central dentro da família e na sociedade também é um fator que mexe com a cabecinha das pessoas, né, gente? Você está sempre referenciado com alguém. Imagina só. O que você faz de individualidade não... Sabe? Não... Está sempre expondo o outro, está sempre exigindo o outro, está sempre ali sendo dado, é um dado, um passivo com o qual eles lidam. Às vezes eles lidam bem mal com isso, e aí ficam tentando esconder, se incomodam, né? Às vezes desenvolve até uma relação de raiva da condição e tal, e outras vezes eles se envaidecem. Então, assim, oi, tudo bem, eu tenho um irmão gêmeo. Isso vira um emblema que vai fazer com que eles tenham uma forma diferente de inserção social, entendendo isso como uma vantagem. Aí vamos para uma outra dinâmica familiar, que é da família grande. Aquela família com um monte de irmão. Qual a primeira coisa que pega quando se tem uma família com um monte de filho? Ninguém tem protagonismo. É legal você falar esse negócio do protagonismo, porque
numa família tão numerosa, o primeiro argumento que se compromete é dinheiro. Não existe viver bem com 8 filhos. Você vai viver, você pode viver decentemente, você pode viver de uma forma segura, você pode viver com algum conforto, mas viver bem, esbanjar, colocar todo mundo na melhor escola, na melhor faculdade, não rola. Essa família, ela é uma família que ela tende muito a uma união para sobreviverem. Porque todo mundo tem ali que compartilhar as coisas, né? Porque é isso que temos e vamos. Mas também esse é o estigma que vai gerar uma dificuldade maior para a diferenciação entre esses filhos. Por quê? A roupa é compartilhada, o espaço é compartilhado, os desejos são compartilhados, as preferências, os programas, a individualidade, os problemas são compartilhados. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, é uma coisa meio devassada ali. Então esse compartilhar compulsório, ele vai trazer uma marca dentro daquelas pessoas e da forma como elas lidam com seus irmãos, não só dentro daquela estrutura, mas também com os irmãos extrafamiliares. Traços que podem ser muito positivos, como a solidariedade, né? Mas também questões que podem embargar um desenvolvimento mais franco dessa individualidade. Aí você tinha falado essa questão do protagonismo, né? Aí eu atendi uma pessoa que vinha de uma família numerosa e ela dizia que uma das brincadeiras era de ser o principal. Agora não é você que é o principal sou eu. Porque de alguma forma se buscava um caminho de protagonismo que de fato é a alma pedindo para ter uma individualidade, para ter um território que seja só seu dentro daquela casa. Então, mesmo que seja dentro da brincadeira, no lúdico, a alma encontra um caminho para poder gerar essa distinção que não é salutar, ela é necessária, ela é indispensável. Esses irmãos, como eu disse, eles vão ter uma capacidade muito maior de adaptação na sociedade, em todos os espaços e tal. Mas eles também vão ter um constrangimento muito maior para despontar. Filhos de uma família numerosa entendem muitas vezes que crescer, ir além, é uma traição a essa família. E uma família é uma coisa boa, é importante, não é isso? Então eu fico onde? Eu fico em cima do muro, entre me desenvolver na vida e negar essa família, ou permanecer nessa família e mitigar as minhas potências, as minhas possibilidades. Parece brincadeira, mas isso é um nó na cabeça de várias pessoas. Elas se sentem obrigadas a puxar essa família inteira, uma família que tem indivíduos que às vezes não querem ser puxados. Aí assim, ela não puxa porque ela não dá conta, né? Porque arrastar 10 é difícil. E elas também não caminham. Ou caminham munidas de uma série de atravessamentos de culpa, de ressentimento dos pais. Se dar bem significa excluir e se auto-excluir dentro de uma dinâmica afetiva importante como a família, e super importante nesse caso. Não é só importante. Para uma família numerosa, esse vínculo afetivo é muito importante, porque é o afeto que subsidia todas as faltas que a circunstância não pôde, as faltas que a circunstância impôs. Então, essa forma de viver, ela vai gerar esse tipo de comprometimento e um comprometimento também significativo nas relações extrafamiliares. Os cunhados, gente. Os cunhados são sempre estranhos nesse nível. Eles vão chegar sempre
como aquele que faz diferente de você. Ah, você sabe. As noras. As noras vêm com uma cartilha, né? Assim, toma, essa daqui é a forma como meu filho gosta, né? Isso é um problemão, porque ao mesmo tempo que é uma casa propícia para uma festa, porque você não precisa nem chamar estranhos, mas é uma festa onde muitas vezes só festejam entre si, e os estranhos têm que fazer uma festa paralela para poder sobreviver no mesmo ambiente, tá? E aí temos também o irmão adotado. Eu acho que o princípio que a gente tem de ter aí sobre essa questão da adoção, o ponto de partida, é o que mobiliza um casal ou uma pessoa a adotar. Porque existem N possibilidades, mas essas possibilidades são traduções desses pais. Pais que vão compensar questões individuais, sempre, a partir dessa adoção. Mas que essas dificuldades elas podem ser expressões de relações que não andam bem. Então vamos adotar um filho. Ou da vontade de ser bom. Ó, como eu sou uma pessoa generosa, vou adotar um filho. De mão de obra. Parece feio, né? Mas é verdade. As pessoas adotam para poder cuidar dos mais novos, para cuidar deles na velhice. Isso é mão de obra. É staff que você vai pagando aos poucos. E vai pagando com a vida do outro, né? O problema é que é um pagamento que você vai fazendo usando a vida do outro muitas vezes. Ah, mas então a gente não pode estimular a adoção é um erro. Não, não é isso, obviamente que não é isso. Mas se os pais, é por isso que a triagem é uma triagem tão bem feita, né, que envolve tanta... Hoje em dia a triagem é uma triagem tão bem feita para se trazer uma consciência sobre esse desejo de adotar. Então, não é um erro, mas é uma questão que a gente precisa pensar. Né? Ah, tem pai... Exato, A gente acha que pais fazem filhos, mas filhos também fazem pais, tá? Vale a pena destacar isso. Como é que um irmão adotado chega numa família? A palestra é sobre irmãos, não é sobre filhos. Então, irmãos adotados, eles podem vir de diversas circunstâncias. Eles podem vir para uma família que já está constituída com filhos biológicos. Eles podem vir de famílias que são feitas a partir de adoção de crianças. Mas a chegada de um novo, ela sempre vai mexer naquela estrutura e naquela dinâmica. Como é que os irmãos vão entender aquele? Eles podem ser entendidos como intrusos. Quem é esse que chegou agora para bagunçar a casa que está toda organizada? Né? Numa organização que talvez não seja melhor, mas é a que eu já consigo me virar ali. Ou eles também podem ser supercompensados. Eles viram o bibelô da casa. Eles viram aqueles que merecem tudo, que são, mas de uma forma muitas vezes perversa, que é pela piedade. Eles são entendidos como aqueles que vêm de menos, que têm menos, que podem menos, e que por isso eles precisam dessa supercompensação. Quem tem que ficar de olho? Os pais. Os pais têm que ver como é que os irmãos estão se tratando ali dentro daquela história. E tem um detalhe também final, que é sobre a inserção da família de origem desses filhos adotados. Onde é sempre uma questão muito delicada. Por quê? Ele vem de uma história e ele merece essa história. Ele tem de saber quais são as suas origens. Se ele tiver vontade disso, ele tem o direito de querer saber da sua origem. Ele tem o direito de querer conviver com essa família de origem, com os irmãos que ele tem do lado de lá. Mas como é que isso se conjuga com essa casa aqui? Qual é o grande risco se isso for feito de uma forma inadequada? Ele não ter casa nenhuma. Ele chega na casa da família de origem e ele não se sente pertencente àquela realidade.
Aí ele vai para a casa da família que o adotou e ele também não faz parte daquela realidade, porque ele vem daquela. Então, assim, é pensar que todas essas questões, elas merecem um olhar muito criterioso, cuidadoso, e a responsabilidade sempre vem do maior para o menor, não é isso? Então, são os pais que têm que estar bem trabalhados para isso. Tem uma coisa que eu acho que é fantástica hoje dentro dos programas de adoção, que é a ideia da adoção familiar, né? De você não adotar um irmão, de você adotar uma família. Eu entendo isso como uma forma muito mais humanizada, razoável, de tratar essa questão, porque você vai estar, de fato, ali oferecendo paz para crianças que estão desassistidas desse tipo de relação.